todos. Glória a Deus. Dizer que estou muito feliz de estar mais uma vez aqui para compartilhar a palavra de Deus juntamente com a igreja amada do Senhor. Queridos, semana passada nós tivemos um momento muito importante aqui, que foi o momento do nosso treinamento avançado de líderes. E neste dia o Senhor colocou uma palavra muito interessante no meu coração, onde aqui compartilhei com um grupo de pessoas que estavam reunidos aqui, mais ou menos umas 10, mais ou menos essa base de pessoas. E novamente o Senhor incomodou meu coração, eu trouxe uma parte dessa mensagem, mas Deus me levou novamente a essa mensagem, onde eu compartilhei com os líderes, para que na íntegra eu possa compartilhar juntamente com toda a igreja. Amém? Está comigo aí? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Glória a Deus! Aleluia. Queridos, o título dessa mensagem é Sintonizados com as batidas do coração de Deus. Novamente, essa mensagem, porque eu creio que é um tema e um assunto aí muito importante para compartilhar com todos vocês. Eu gostaria que os irmãos abrissem o texto juntamente comigo de João, o capítulo 3 e o versículo 16. Evangelho que escreveu João, o capítulo 3, o versículo 16, e nós iremos ler a palavra do nosso Deus. Amém? Assim diz o texto da palavra do nosso Deus. Verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, eis aqui a tua palavra. Muito obrigado, Deus, por este momento. E nós pedimos que o teu Espírito Santo venha ministrar em cada um dos corações. E que nós, ó Pai, possamos receber a tua palavra. E que nós não possamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Mas através da tua palavra, nós possamos ser renovados, transformados, edificados para a glória e honra do teu santo e bendito nome. Nós, Pai, repreendemos toda manifestação contrária neste momento. E que a única manifestação neste lugar seja a manifestação da tua glória, a manifestação da tua presença para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, dentro desse título, o qual eu compartilhei com vocês, eu quero falar de um assunto, de algo que pulsa no coração do nosso Deus. E quando nós falamos a respeito de pulsar no coração do nosso Deus, nós falamos de vidas. O coração do nosso Deus, ele pulsa por pessoas. O coração do nosso Deus, ele pulsa por salvação. Este é o pulsar do coração do nosso Deus. E sabe, queridos, salvação para todas aquelas pessoas que aos olhos da sociedade não têm mais valor. Para todas aquelas pessoas que estão afundadas no pecado, que não conseguem mais se levantar, que não conseguem sair daquela situação. Sim, é para esses também, para aquelas pessoas que estão vivendo às margens da sociedade, onde muitas vezes nós passamos e vemos aquelas pessoas e falamos, puxa, para aquela ali, para aquela pessoa não tem mais jeito. Olhamos a pessoa naquela situação, largada, abandonada, sem condições para levantar. E muitas vezes olhamos com o olhar e falamos, puxa, para aquela pessoa não vai ter mais jeito. Como que ela vai sair dessa situação? Sim, é para essas pessoas. Aqui estão alguns exemplos que eu estou dando. E também serve para mim essa salvação. E serve para você. Serve para todas as pessoas. Ele se entregou por todos para que nós pudéssemos ter o direito de salvação. É o que fala o texto de João, o capítulo 3, versículo 16, o qual eu li. Porque Deus, ele amou o mundo. Ele amou todas as pessoas. Não foi só um grupo de pessoas. Não foi um determinado, ele é mais rico, ele tem mais condições. Não foi somente para um grupo, somente para uma raça, não. Diz o texto que ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o amor dele, transformou-se em doação. E ele doou, e ele se entregou. Ele doou o seu Filho unigênito para que todo, não é somente alguns, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir. Eu acho que vocês não entenderam. É para mim e para você. Ele se entregou por cada um de nós. Carta a Timóteo, no capítulo 2,
a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos. Diga assim comigo, todos. Todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. E olha o versículo 4, mais interessante: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pulsa no coração do nosso Deus, é as batidas do coração dele. O versículo fala que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus. Sabe, queridos, o próprio texto que nós estamos lendo, continuando aqui o versículo 5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Acompanhando do versículo 2 ao versículo 4, é o que nós estamos falando. Não é eu, mas a palavra de Deus. Ele se entregou, eu estou sendo repetitivo, mas a própria palavra de Deus fala, se entregou por todos os homens. O verso 2, ele fala, por todos que estão investidos de autoridade. E o versículo 4 diz, ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha só o amor de Deus para com a humanidade. É o texto que nós estamos aqui no começo de João, capítulo 3, o versículo 16. Olha só o versículo 5, o qual nós acabamos de ler. Porquanto há um só Deus, preste atenção, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, o nosso Salvador. Atos capítulo 4, no versículo 12. A palavra de Deus, ela diz assim: e não há salvação em nenhum outro. Não há. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É somente através de Jesus Cristo que eu e você, a igreja e todas as pessoas podem alcançar a salvação. É somente através dele. João capítulo 3, agora não é o 16, não, é o 17. Diz assim a palavra de Deus: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Não foi para isso. Olha só a continuação do versículo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 6 de 1 Timóteo, capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Sabe de uma coisa, queridos? Quase todos os dias, não vou colocar todos os dias, mas quase todos os dias, nós temos a oportunidade de pregar a respeito de Jesus Cristo. Quase todos os dias. Ah, Paulo, mas eu não consigo. Eu não sei falar. E nós vamos para o texto de Atos, o capítulo 1 e o versículo 8. Mas recebereis poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas. Olha aí, testemunho em tempo oportuno. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, em Marília, no seu bairro, no seu trabalho, até os confins da terra. Vocês receberão poder. Vocês têm o poder do Espírito Santo para ministrar a palavra. Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de amor, de equilíbrio, de ousadia. Foi isso que ele nos deu.
Deixe Deus usar a sua vida. Deixe Deus usar a sua vida grandemente. Versículo 7 de 1 Timóteo capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Para isto, o apóstolo Paulo falando, fui designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Sabe o que ele está querendo dizer? É por isso que eu sei quem eu sou. É porque Jesus, ele pagou um alto preço pela minha vida. Quando eu estava no fracasso, quando eu estava na lama do pecado, ele pagou um preço pela minha vida, me resgatou, me trouxe para um reino de luz. E é por isso que hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sou quem? Eu sou um pregador da palavra e sou mestre. É isso que ele está falando. E foi isso que Deus fez conosco também. O texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, fala dessa maneira. Antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Olha que interessante. Antes de você ser formado, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você já tinha nascido no coração de Deus. E ele fala assim, eu te escolhi. E não somente isso, eu te separei e te designei como um profeta às nações. Você é escolhido, você é amado e você foi designado com um propósito nessa terra. É por isso que nós sabemos quem nós somos. Ele te resgatou das trevas e te trouxe para um reino de luz. E Ele te deu algo poderoso. Ele te deu um ministério. É por isso que hoje eu sou um pregador da palavra. É por isso que hoje eu sou um intercessor. Você pode falar no seu lugar. É por isso que eu sou um ministro do evangelho. É por isso que eu sou um ministro de louvor. É por isso que eu cuido das crianças. É por isso que eu faço tantas coisas na casa de Deus. Porque Ele me resgatou e me designou para algo poderoso na face desta terra. Tome posse. Tome posse daquilo que Deus, Ele te fez, daquilo que você é. Você tem uma grande identidade em Cristo Jesus, porque aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas, elas já passaram e tudo se fez novo. Ele te deu uma nova identidade. Em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Mais que vencedor em Cristo Jesus. Sabe, queridos, é por isso que nós estamos sintonizados com as batidas do coração do nosso Deus. É por isso. É porque Ele operou grande obra em nossas vidas. Quando nós falamos sobre o reino de Deus e o trabalho do reino, queridos, nós vemos que é algo muito amplo. A própria palavra de Deus diz, a seara, ela é grande. O trabalho, ele é muito amplo. E ao trazer palavras, aqui na igreja, constantemente nós trazemos palavras. Algo que Deus colocou no nosso coração, trazemos palavras a respeito de edificação. Trazemos palavra para estruturar a igreja, para preparar, edificar, para dar crescimento para toda a igreja. E isso é muito bom. É importante essas palavras em nossas vidas. Mas, queridos, nós não podemos nos esquecer daquelas pessoas também que carecem de um evangelho genuíno, de um evangelho puro e simples. Não podemos nos esquecer dessas pessoas. Assuntos como esse, como eu disse, são muito importantes e realmente tem que ter na igreja para edificação, mas também assuntos como esses, de lembrar das pessoas, de evangelismo, também é de extrema importância não cair em nosso esquecimento. O Senhor, Ele nos levantou, Ele te levantou e Ele te colocou numa posição de honra. Você entende isso? Você entende esse privilégio? Não somos, eu disse aqui no dia que nós estávamos no Tadel, não somos melhores que ninguém. Eu não sou melhor que as pessoas que estão aí fora, não sou melhor que você não é melhor que as pessoas também lá fora. Não, não é isso. Mas pela graça de Deus, aprove ao Senhor nos dar realmente um lugar de honra, para que através das nossas vidas, nós também possamos ganhar essas pessoas. Falar de Jesus para as pessoas, assim como um dia falaram para nós também. Então você e eu, nós temos um lugar de privilégio. Você entende isso? 1 Pedro, um texto que eu já citei, mas vou novamente falar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa parte eu gosto. Povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. Olha só a continuação do versículo. A fim de proclamardes as virtudes daquele que é Deus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos este lugar de honra para a glória do nosso Deus. Sabe, queridos, o que realmente as pessoas, nós também, mas todos precisam, é de Jesus. É dele que nós precisamos. É disso que os nossos familiares, eles precisam. É disso que todas as pessoas, seja no seu trabalho, seja aí fora, nessa cidade, neste país, neste mundo, todos precisam da presença de Jesus para que possa preencher aquele vazio. Ah, eu estou com uma coisa aqui dentro, com um vazio, eu não sei o que é. Muitas pessoas falam isso, eu estou sentindo algo, eu não consigo me levantar, eu não consigo ir para frente, eu não consigo caminhar, eu não consigo fazer nada. Tem um vazio dentro de mim. As pessoas precisam de Jesus, porque somente Jesus preenche o vazio do coração de cada uma delas. Foi assim com a minha vida, eu acredito que foi assim com você também. Somente Jesus, preste atenção nessas palavras, é somente Ele que vai preencher a cada dia o vazio do nosso coração. Sabe, querido, sabe o que significa Jesus em nossas vidas? Eu creio que você sabe, mas tem um texto de Mateus capítulo 4, versículo 16, diz que quando Jesus ele chegou em determinado lugar, uma grande luz resplandeceu na vida daqueles moradores. Eles estavam em uma escuridão, e quando Jesus chega, algo novo acontece. E é assim nas nossas vidas. Quando Jesus ele está em cada um de nós, realmente acontece algo diferente, uma luz, a luz de Cristo resplandece e vem para nos iluminar. Acontece cura. É por isso que todos precisam. Lembram da passagem do tanque de Betesda, quando Jesus chega diante daquele homem que estava aleijado, e ali Jesus cura aquele homem. Um homem que estava ali por cerca de 38 anos. E quando Jesus chega diante dele, o problema daquele homem se acaba. Lembram da mulher do fluxo de sangue? 12 anos com problema. Já tinha procurado vários médicos, tinha gastado todo o seu dinheiro. E quando ela vê falar a respeito de Jesus, ela já tinha ouvido falar da fama dele. Jesus está passando por aí. Ela atravessou a multidão, ela foi atrás. Ela enfrentou a dificuldade, porque ela sabia que somente Jesus poderia restaurar a sua vida. Então, somente se eu tocar no seu manto, eu serei curada. E isto aconteceu em sua vida. A presença de Jesus nos traz libertação, porque João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é a verdade que liberta, mas o versículo 36 fala que é o Filho, porque o Filho é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, como diz João capítulo 14 e o versículo 6, é Ele que nos traz libertação. A presença de Jesus traz ensino. A Bíblia nos mostra Jesus passando por todas as cidades, povoados, trazendo ensino a respeito do reino de Deus. Olha só que interessante, nos traz alívio. Já passou por aqueles momentos que você está num dia de angústia, um dia cansado, um dia que você parece que não vai suportar? Será que só comigo que acontece? Ou vocês já passaram por isso? E a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim, o próprio Senhor falando, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tem dias que estamos dessa maneira, porque nós enfrentamos a pressão do dia a dia, nós enfrentamos uma pressão espiritual, e o próprio Senhor fala assim: ei, não se preocupe não, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É dele que nós precisamos, é dele que o mundo precisa. Salvação, a presença de Jesus nos traz salvação. E muito mais. Poderíamos ficar aqui
um bom tempo falando de todos os benefícios que a presença de Jesus, ele nos traz. Acredito que há uns 2 domingos atrás nós tivemos aqui o culto do amigo. E o pastor nos trouxe uma mensagem, lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu sabia também que Jesus ia passar naquele lugar, ele vai até Jesus, ele sobe no lugar para poder ver a presença de Jesus. Jesus, ei, desce daí, porque hoje realmente houve salvação na tua casa. A presença de Jesus, ela nos traz salvação. E sabe, queridos, uma das finalidades do que nós fazemos aqui, na nossa igreja local, é para ver vidas salvas. Essa é uma das finalidades. É bom ver o crescimento da nossa família, é bom ver o nosso crescimento, crescer na oração, crescer na leitura da palavra, crescer na comunhão e todas as outras coisas que são importantes. São muito importantes e nós devemos realmente fazer. Mas também uma das finalidades é para que nós possamos ver vidas salvas. É isso. Qual o sentido de nós estarmos aqui também? É para isso, para que nós possamos ver pessoas se achegando. E sabe, queridos, como fala o texto de 1 Timóteo capítulo 2, orem pelas pessoas, orem por todos os homens, com intercessões, com súplicas. E quando nós vemos essa palavra súplica, é pedir de uma maneira humilde e intensa, é implorar, é rogar diante dos pés do Senhor por vidas, por todos os homens. E quantas vezes, nós falamos isso também no domingo passado, quantas vezes nós temos chorado perante os pés do Senhor por as pessoas que estão se perdendo, quantas vezes nós temos chorado por pessoas que nós conhecemos, às vezes pessoas que estão mais perto, dói mais em nosso coração, não é verdade? Quando acontece algo com a nossa família, quando nós sabemos que pessoas que estão perto de nós, fazem parte do nosso círculo de convivência, elas estão se perdendo, elas estão caminhando por caminhos, como disse a palavra do pastor semana passada, nós sabemos que a pessoa está no erro, está se perdendo, isso dói no nosso coração. Mas, queridos, nas suas orações, quantas vezes nós temos chorado como igreja por essas pessoas? Lembro de uma frase que o pastor falava, não podemos ser a geração dos olhos secos, não sentir nada quando nós vemos uma pessoa se perdendo, sabendo que nós temos esta responsabilidade. Sabe, queridos, o texto de Lucas capítulo 5, versículo 7, diz assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No versículo 10, ele diz assim, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante de Deus por um pecador que se arrepende, por um só. Puxa, Paulo, mas uma pessoa só, o que a gente vai, né? Se ele se perder não dá nada. Por uma pessoa, a festa no céu. O Senhor Deus nos mostra a importância de somente uma vida. E Ele diz que a festa nos céus. Sabe, queridos, a nossa responsabilidade, e presta bem atenção nisso, a nossa responsabilidade aqui nesta terra é de evangelizar. Ah, Paulo, mas eu cheguei ontem na igreja, não tem problema. A partir do momento que você está ouvindo essas coisas, você já tem algo para passar para as outras pessoas. Você já tem algo para convidar outra pessoa. Nossa, eu fui lá realmente, eu sei que eu necessito de Jesus. Vamos lá, vamos conhecer esse Jesus. Você pode falar dessa maneira, porque a nossa responsabilidade nesta terra é de evangelizar. Independente do tempo que você tem de caminhada. Romanos, o capítulo 10, versículo 13, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o 14, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como que as pessoas vão ser salvas se elas não ouviram a respeito de Jesus? E como ouvirão se não há quem pregue? Será que isso toca nos nossos corações como igreja? Como ouvirão se não há quem pregue? Se não há disposição no coração para ir?
Se muitas vezes estamos preocupados com as nossas próprias vidas, como ouvirão se não há quem pregue? E ele diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E evangelizar é isso, querido. Evangelizar é isso. É ganhar vidas? Não, não significa isso. Ganhar vidas faz parte do processo. É o resultado de evangelizar. Evangelizar é levar as boas novas. E como consequência, nós traremos pessoas não para a igreja, mas em primeiro lugar para Jesus. Sabe de uma coisa? Há poder em suas palavras. Você sabia disso? Amém? João capítulo 17, o versículo 3, diz assim: e a vida, olha só, e a vida eterna é esta. E ele vai falar o que é a vida eterna. Ele diz assim: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Há palavras de salvação na sua boca. Olha só o que é a vida eterna. A vida eterna, segundo o texto, é que conheçam a Deus e a Jesus. E como que as pessoas vão conhecer? Através das suas palavras. Através do seu testemunho. Há poder em suas palavras. Teatro que nós fizemos ontem, mãe. Há poder em suas palavras. Há palavras de salvação na sua boca. A partir do momento que você abrir a sua boca para falar de Jesus, as coisas elas vão acontecer. A realidade ela vai ser transformada de muitas pessoas. Creia nisso. Deixe Deus, Ele te usar. Amém? Evangelismo, queridos, não é uma opção na vida cristã. Não é opção. Evangelismo é para todos. Marcos, o capítulo 16, o versículo 15, a palavra de Deus, ela diz da seguinte forma, deixa eu abrir aqui para vocês, Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes, as palavras de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha o 16, que interessante, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Está no imperativo, é para todos, é uma ordem. Ide e pregai o evangelho. Sabe, queridos, nós, como igreja, já fizemos trabalhos maravilhosos, nós estávamos comentando isso domingo passado. Fizemos trabalhos maravilhosos. Quantas casas, quantas famílias que nós tivemos ali o prazer de ver elas se entregarem inteiras, famílias inteiras se entregando para o Senhor, casas sendo transformadas, pessoas se rendendo ao Senhor. E isto é cumprir o que está escrito em Marcos capítulo 16. Várias situações. E quando você vai lá, você tem várias experiências. E isso é muito bom. E o Senhor é contigo. Pessoas que estavam possessas, endemoniadas, mas alcançaram libertação. Nós experimentamos tudo isso como igreja. E se nós fizermos ainda, assim como já temos feito, nós iremos ver maravilhas da parte de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Independente se elas forem vir para a igreja ou não. Esse deve ser o nosso coração. Quando nós saímos para a rua, tio Ney está aí também. Na obra evangelística era dessa maneira. Em primeiro lugar, nós não nos importávamos se ia vir aqui para a igreja ou não, para a igreja local, mas o interesse, em primeiro lugar, era administrar o evangelho. Lógico, se as pessoas viessem, glória a Deus por isso. Mas quantas pessoas nós não vimos ali entregar a sua vida para Jesus? Falar, eu quero mais desse Deus que vocês estão falando, eu quero mais desse Jesus. E nunca mais nós vimos ela. Mas nós tivemos a oportunidade de ministrar a palavra nesses corações. É isso que nos alegra. Independente se elas estavam aqui ou não. Outro aspecto do evangelismo é Mateus capítulo 28.
o versículo 19 e o versículo 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O primeiro ponto que eu falei para vocês é que independente se as pessoas elas vierem para cá ou não, glória a Deus por isso. Por quê? Porque elas já estão ouvindo falar a respeito daquele que traz libertação. E o segundo aspecto é esse: nós, como igreja, também temos que pensar de uma forma estratégica. Como assim, Paulo? O próprio texto fala: ide, portanto, e fazei discípulos. Como que nós vamos fazer discípulos à distância? Como nós vamos cuidar de uma pessoa que nós nunca mais vemos? Não tem como também. Então, também temos que pensar de forma estratégica como igreja. Como assim, Paulo? Trabalhos que nós podemos fazer. O Senhor te capacitou. O Senhor te deu inteligência. Fazemos tanto trabalho aqui na igreja, culto do amigo, um life do amigo, trabalho evangelístico. As células, ou os lives, são células de evangelismo também. É trazer essas pessoas estrategicamente para que nós possamos também cuidar de cada uma delas. Isso é cumprir Mateus capítulo 28. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. É ganhar as pessoas, é trazer para cá, é cuidar, é se alegrar, é cultuar ao nosso Deus juntamente com cada uma delas. E como eu disse para você, o Senhor te deu criatividade. Não espere somente do seu líder, não espere somente uma pessoa falar. Deus, Ele já te deu algo especial. Poxa, Paulo, eu quero fazer algo legal, um ministério de evangelismo, eu quero tomar a frente, converse conosco. Vamos lá, eu quero fazer um trabalho no meu life, glória a Deus, para trazer a minha família, trazer pessoas, falar de Jesus para elas. Deus, Ele te deu criatividade. Basta nós tomarmos uma posição. Não podemos deixar que o comodismo, não podemos deixar que a preguiça, não podemos deixar que o desânimo, ele venha a afetar a nossa responsabilidade. Não podemos deixar que essas coisas venham a afetar o nosso chamado. Receba esta palavra com muito carinho. E essa palavra realmente também, queridos, ela serviu muito para mim. E glória a Deus por isso. Atos capítulo 2. Nós já estamos caminhando para o final. Versículo 46 e versículo 47. A palavra de Deus, ela diz assim: diariamente, que está falando a respeito da igreja, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha o 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha aqui a igreja do Senhor. Eles diariamente, o pastor citou aqui no Tadel esse texto, diariamente eles perseveravam unânimes, com um só coração. Eles estavam juntos, em unidade, contando com a simpatia de todo o povo. Sabe, queridos, contar com a simpatia de todo o povo, preste atenção, é uma impressão favorável que se experimenta em relação a alguém que pouco lhe conhece. Olha só, em outras versões diz assim: caindo na graça de todo o povo. O que proporciona alegria. Cair na graça é prazer, deleite, é beleza, é graça de fala. E o versículo 47 diz assim, que quando assim eles faziam, que quando assim a igreja fazia, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos a cada dia. Lhes acrescentava. Entra dentro do texto de Mateus capítulo 28. O Senhor confiava na mão de cada um deles. Acrescentava-lhes o Senhor. Por quê? Responsabilidade, unidade, comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração, em tudo, na comunhão. O Senhor, realmente, meu Deus, ele falava assim, eu vou confiar. Meu Deus, para Deus é complicado, né? Mas ele falava, eu vou confiar a eles,
pela responsabilidade que cada um deles tem. E o texto de Atos, capítulo 2, versículo 41, diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que interessante. Imagine só, acontecendo isso no nosso meio. Já começou. Já começou, pastor. E teve ali um acréscimo de quase cerca de 3.000 pessoas. O capítulo 4 e o versículo 4 diz assim: Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Mais 2.000 pessoas. Na primeira vez, 3, depois mais 2.000. E Atos capítulo 5, versículo 14, diz assim: E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, nem contou as crianças, agregados ao Senhor. Ele nem contou mais de tantas pessoas que estavam se achegando naquele lugar. Sabe, queridos, você crê que isso pode acontecer no nosso meio? Amém. Você crê que isso pode acontecer nesta igreja local? Glória a Deus, aleluia. E para que nós possamos encerrar, como que nós, então, podemos fazer? O que é preciso, então, Paulo, para que nós possamos cumprir o ID? Entre tantas coisas que tem na palavra, mas eu quero aqui compartilhar algo bem breve de Mateus capítulo 9, o versículo 35. Mateus capítulo 9, versículo 35. Abra esse texto. E a primeira coisa que nós devemos fazer, grave isso no seu coração, é deixar que o seu coração ele esteja sintonizado com as batidas do coração de Deus. Você quer ver realmente transformação na vida das outras pessoas, na sua vida também? Deixe que o seu coração esteja sintonizado com as batidas do coração de Deus. Ame as vidas. Ame as vidas. E isso é, muitas vezes, deixar um pouco a nossa própria vida de lado. Deixar o nosso próprio eu, vamos colocar dessa maneira, para que nós possamos se preocupar com as outras pessoas. É sair de casa preparado. Sair de casa preparado, não de qualquer jeito, mas sair preparado. Eu conheci uma irmã no meu antigo emprego, ela era de uma determinada igreja aqui de Marília também, uma bênção. Aquela mulher era impressionante. Aonde ela chegava, ela fazia diferença. Já me deu palavras para as pessoas que faziam ali parte do círculo de convivência, isso era dentro do trabalho. Uma vez eu cheguei lá, ela estava abraçada com outra mulher orando. Outra vez cheguei lá, ela estava novamente, a mulher não perdia tempo. Era em tempo e fora de tempo. E um dia eu conversando com ela, ela falou: Paulo, todos os dias eu saio preparado da minha casa, pedindo a Deus para que Ele possa me direcionar. E ainda ela não atirava para qualquer lado, não. Ela falava: eu peço a Deus para me direcionar com uma palavra de bênção. E Ele me mostra a pessoa com qual eu vou falar. E diariamente, queridos, eu via essa mulher falando. Diariamente eu via ela num canto ali, quando tinha oportunidade, ministrando o evangelho. Ali diariamente mesmo, todos os dias. Via ali abraçado com uma pessoa, orando por aquela pessoa. Saia da sua casa, não de qualquer maneira, mas saia preparado para levar Jesus para outras pessoas. O outro ponto, deseje ardentemente. Como que nós desejamos ardentemente? Deseje ardentemente ser parecido com o Senhor Jesus. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Sermos parecidos com o Pai. Sermos parecidos com o Senhor Jesus. E o texto de Mateus, o capítulo 9, diz assim, verso 35, e percorria Jesus todas
às cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. É ter disposição para ir, queridos. Vamos lá, depende de mim, depende de você. Somos cooperadores nessa obra. Não podemos mais ficar parados, vendo as pessoas se perderem e não fazermos nada. Depende de mim, depende de você, é a disposição de ir, como o Senhor Jesus. Ele era o Senhor Jesus, mas ele não ligou para isso. Antes ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo, como fala o texto de Filipenses, e ele foi. Ele percorria. Deixa Deus te usar grandemente, e você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Você vai experimentar. Olha o que fala a palavra. Ele ia pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Toma posse disso. E os milagres, eles irão acontecer em nome de Jesus. Versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha o amor. Olha as batidas do coração. É nós exercermos compaixão para com as outras pessoas. É se colocar no lugar delas. Exerça compaixão e com certeza você irá fazer a diferença. E para a gente encerrar o último texto, Mateus capítulo 28, o versículo 20, a parte B, diz assim: E eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Essa palavra que nos encoraja. O Senhor, Ele nos resgatou, Ele nos levantou, nos comissionou, nos enviou e não deixou a gente sozinho. Ele não te deixou ir sozinho para quebrar a cara aí fora. Ele não te deixou ir sozinho para algum determinado lugar, para evangelizar, para pregar as boas novas do reino, para você se deparar com um endemoniado e você passar apertado, para que você possa lá chegar em algum lugar e não saber falar. Não. Ele diz assim: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei ao seu lado, estarei te capacitando, te forjando, colocando as palavras na sua boca. Lógico que tem a nossa preparação, tem tudo isso que nós falamos, mas Ele estará conosco e isso que nos alegra. Amém? Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Feche os seus olhos, queridos. Eu gostaria que neste momento você pensasse o que nós comentamos nessa palavra. Pensasse em pontos que nós aqui colocamos dentro da palavra de Deus. Eu gostaria que você pensasse agora em uma pessoa que você gostaria que estivesse aqui, para que pudesse experimentar desses momentos que você tem experimentado. É bom estar aqui, é bom estar diante da presença de Deus, é bom se alegrar, é bom experimentar momentos assim como nós experimentamos ontem na Noite de Talentos. É bom ouvir uma palavra, a palavra do Senhor. É bom ouvir que Jesus, Ele é a salvação. É bom nós estarmos diante de um Deus que opera milagres e maravilhas. É bom nós sairmos daqui transformados, renovados, totalmente preparados para o dia de amanhã. É bom quando nós recebemos uma palavra de bênção, uma cura. É bom quando nós recebemos esta luz que ilumina nossas vidas. É bom quando o Senhor Jesus, Ele preenche aquele vazio que está em nossos corações. É muito bom quando nós estamos ali, não conseguindo levantar, mas o Senhor, Ele diz: seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Então pense em uma pessoa, pense em alguma família, pense em pessoas que fazem parte do seu círculo de convivência diariamente, que você gostaria que estivesse aqui juntamente com você, experimentando de tudo isso que você tem experimentado. E eu convido você a orar ao Senhor juntamente comigo. Sabe, queridos, antes de a gente orar,
O Senhor ele já te capacitou, nós falamos aqui essa noite. Não tenha medo. Não tenha medo de abrir a sua boca. Não tenha medo de falar a respeito de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. Não deixe que nada venha te atrapalhar. Se for preguiça, se for comodismo, ore neste momento, você e Deus. Coloque diante de Deus, ou se há alguma coisa a mais que tem te atrapalhado. Alguma coisa a mais que tem me atrapalhado. Vamos orar neste momento, porque Deus é fiel e Ele vai nos transformar em nome de Jesus. Ore juntamente comigo. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigado por mais esta palavra que o Senhor ministrou em nossos corações. Sabemos, ó Deus, da onde o Senhor nos tirou. Estávamos perdidos, fracassados, destinados a caminhos de morte. Mas aprove ao Senhor, por tua grande graça e misericórdia, nos resgatar e nos transportar para o reino do teu Filho, um reino de luz. Obrigado, meu Deus. E Pai, sabemos que há muitas pessoas, assim como nós, que necessitam, que precisam de Jesus. Pai, tão somente use as nossas vidas. Use as nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos, de alguma forma, através do testemunho, através de cada palavra, nós possamos levar o teu amor para cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, para os nossos familiares, para aquele que nós queremos, ó Pai, ver juntamente conosco nos teus caminhos, para aqueles, ó Deus, que têm se perdido, para aqueles que estão vivendo no engano. Sim, foi para esses que o Senhor também se entregou. Pai, nos perdoe, porque muitas vezes nós não falamos. Pai, nos perdoe, porque muitas vezes nós negligenciamos. Pai, nos perdoe, porque muitas vezes nós ficamos calados, vendo pessoas se perderem. E como falamos desta palavra, temos palavra de salvação em nossos lábios. Mas que nesta noite nós possamos sair daqui, Pai, com esta palavra em nossos corações. Que as batidas do seu coração sejam as batidas dos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo, ó Pai, tome as nossas vidas. E que a partir desta semana, nós possamos fazer assim como nós já temos feito, mas fazer ainda mais, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos sair de nossas casas preparados, dispostos, ó Deus, e na oportunidade possamos pregar o teu evangelho, levar as tuas boas novas, que traz libertação, que traz cura, que traz renovo para cada uma das pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim nós oramos e tomamos posse desta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê aí no seu lugar, que você realmente vai ser um grande instrumento de Deus na cidade de Marília, na sua casa, no seu trabalho, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor aí no seu lugar. Aleluia! Nós cremos, Senhor, nós cremos para a glória do teu santo nome. Amém, queridos? Eu vou despedir vocês então. Depois que eu despedir vocês, você possa dar um abraço aí no seu irmão, dar uma palavra de vitória, dar um sorriso para ele, e depois a gente vai ter ali um momento muito especial, um cafezinho, amém? Fiquem à vontade, feche seus olhos mais uma vez, estenda suas mãos. Obrigado, meu Deus, que o amor de Deus, que a graça resgatadora do Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a tua vida, seja com todas as igrejas do Senhor espalhadas na face desta terra, e que você possa dizer amém, amém e amém. Aplauda mais uma vez o Senhor, dê um abraço aí no seu irmão, em nome de Jesus.